Salmo, capítulo de número 84. Está escrito assim na palavra do Senhor. Talvez algumas palavras vão ser diferentes, podem ficar sentados mesmo, amém? Talvez algumas palavras vão ser diferentes, como eu falei para os irmãos, que eu estou usando uma Bíblia na linguagem revista e atualizada. Vamos lá, Salmo 84, versículo 1, diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. A gente sabe que quando a gente fala na Bíblia homem, não quer dizer só homem, só uma pessoa do sexo masculino, quer dizer mulher também, que é uma forma geral de se dizer. Então pode ser tanto homem como mulher. Poderia estar escrito, nós podemos entender, bem-aventurado a mulher cuja força está em ti, bem-aventurado o jovem cuja força está em ti, é tudo uma coisa só, amém? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, os caminhos retos, o qual passando pelo vale árido. Está vendo a diferença? Na sua Bíblia está escrito Vale de Baca. Não está assim? Qual Bíblia está escrito Vale de Baca? Algumas estão, né? Quase todas. Por isso que eu falei que a tradução vai mudar muita coisa. Faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Versículo 7, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém? Senhor, fale conosco nesses minutos que nós vamos ler a tua palavra. Abençoe e abra o nosso entendimento. Eu sei, meu Deus, que na manhã de hoje, muitas das vezes, nossa mente talvez possa se distrair por alguns instantes. Isso é normal do ser humano, Senhor. Mas eu peço, Pai, que nesses minutos que nós vamos ler a tua palavra, nós possamos absorver dela, meu Deus, bênçãos para nossas vidas. Abre o nosso entendimento, abra o nosso raciocínio. Espírito Santo, é o Senhor que dirige a tua palavra. Então, se o Senhor quiser mudar a mensagem, é o Senhor que está comandando a palavra na manhã de hoje. Mas, ó Pai, abre o nosso entendimento no texto que nós lemos aqui, Pai, em nome de Jesus. Abençoa essa igreja, abençoa cada parente, cada familiar, cada pessoa, Pai, enquanto essa pessoa está neste culto abençoado na manhã de hoje, está em casa dormindo, descansando, talvez nem está em casa, Pai. Talvez essa pessoa nem passou a noite em casa, Pai, que o Senhor vai de encontro a ele e a ela também. Guarda, transforme, converta, livra, salva. Abençoa todos que estão aqui na manhã de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Como eu falei para os irmãos, eu vou ler e vou nessa manhã ministrar a palavra no Salmo 84. Estou usando a Bíblia na linguagem atualizada. Pouquíssimas palavras mudou da versão que você está usando. Mas esse salmo é um salmo muito abençoado, é uma palavra muito abençoada. Toda a Bíblia é abençoada. Toda vez que você for ler a Bíblia, seja de Gênesis até Apocalipse, é uma palavra abençoada. Talvez por mais dura ou difícil a interpretação que seja,
Ou talvez uma palavra que você não tenha conhecimento, mas se você estudar e pesquisar, você vai entender. A nossa sorte é que nos dias de hoje existem Bíblias com linguagem mais fácil para você entender. Existem Bíblias, por exemplo, a Bíblia, uma das que eu estava lendo para pregar nesta manhã, Bíblia na linguagem de hoje, que é a Bíblia numa linguagem mais fácil. Tem a Bíblia numa versão chamada NVI, que também é uma linguagem de hoje, uma linguagem mais simplificada. Eu li esse mesmo texto nessas duas traduções, mas eu gostei mais dessa versão por alguns motivos, que eu, no decorrer dessa palavra, eu vou falar aqui com os irmãos. Mas hoje em dia existem diversas Bíblias, até uma que, se você tiver condição de comprar, eu sei que, como hoje tudo está mais caro, né? Não é todo mundo que pode comprar assim, uma Bíblia de estudo, porque até uma Bíblia de estudo é meio carinha, mas existe uma Bíblia, que é do pastor muito famoso, que todo mundo aqui conhece, chamado Jim Swagger. Tem a Bíblia dele que é chamada Bíblia de Estudo do Expositor. Essa Bíblia, eu acho ela muito boa, eu até a tenho, que ela é explicando versículo por versículo. Todos os livros da Bíblia, ela é explicada versículo por versículo. Então você lê o texto, embaixo tem a explicação. Lê o versículo na sequência, embaixo tem a explicação. Então ela é até mais fácil para você compreender o texto, a Bíblia de Estudo do Expositor. Se você tiver condição de comprar, qualquer livraria evangélica, você acha ela. Sendo que hoje em dia muitas Bíblias de estudo trazem explicação. Eu, por exemplo, nessa manhã estou usando uma Bíblia de estudo. E vocês podem observar que na Bíblia de estudo, embaixo tem aqui uma explicação embaixo do versículo. Então a Bíblia de estudo ela facilita o nosso entendimento. Se você quiser ler profundamente mais, existem livros chamados Comentário Bíblico, que é um livro dessa grossura, que tem vários tipos. Por exemplo, Comentário Bíblico do livro de Salmo. É um livro que só vai falar do livro de Salmo. Comentário Bíblico do livro de Lucas. É um livro que só vai falar do livro de Lucas. São livros feitos por teólogos, com estudiosos da Bíblia, é claro, que eles vão pegar a Bíblia e vão explicar versículo por versículo. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque nós estamos em tempo de estudar a Bíblia, de estudar a palavra de Deus, de ler a palavra, de buscar conhecimento. Amém? É tempo de nós nos enchermos de Deus. A gente já passa a semana toda vendo televisão, vendo jornal, vendo aquelas coisas todas. É só falar de coronavírus, só falar de tragédia, só falar de morte. E nós temos que entender que a nossa mente tem que encher de informação, mas informação também que edifique, não apenas que vai nos falar do mundo aí fora. Não estou dizendo para você não ver televisão. Eu assisto televisão, eu gosto do canal de notícia, gosto do canal de esporte, eu assisto de tudo, entendeu? Mas eu estou dizendo assim que nós temos que também nos encher de Deus, das coisas de Deus. Na sua casa, quando você tiver um tempinho, escuta uma rádio evangélica, assiste. Hoje em dia, qualquer lugar você encontra um DVD de pregação para comprar. Hoje em dia, todo mundo aqui tem internet em casa. Vai lá no YouTube, procura uma pregação, algum pastor pregando. Amém? Procura se encher de informação de Deus, coisas de Deus, pregação. No seu celular, coloca lá pregação, estudo bíblico, louvor. Encha a sua mente de coisas de Deus. Nós precisamos disso nos dias difíceis que o mundo está vivendo hoje. Se este mundo todo, se este país todo se voltasse para Deus, posso ter certeza que a situação do Brasil seria outra. Mas infelizmente as coisas não são como nós queríamos que fosse. Mas veja a diferença. Cada lugar que tem uma igreja evangélica, cada lugar que tem uma igreja como essa, cada lugar que tem um lugar que prega a palavra de Deus, aquele lugar está trazendo luz para aquele bairro, para aquela cidade, para onde estiver. Amém? Não veja essa igreja aqui como um lugar do acaso, como um lugar que foi escolhido para ser pregado. Não. Essa igreja aqui, por exemplo, que nós estamos nessa manhã de hoje, ela está abençoando esse bairro todo. Porque aqui tem pessoas que oram para abençoar o bairro. Então você está entendendo que aqui não é um lugar comum, um lugar qualquer. Aqui é um lugar importante que traz a bênção de Deus para o bairro, para as famílias, para os filhos, para os casamentos. Aqui é um lugar que traz Deus, amém? Então a igreja, o louvor, a oração, a pregação, tudo isso é importante. E por que eu quero ler essa palavra hoje? Sem saber que eu ia pregar essa palavra aqui, eu ia pregar hoje, melhor dizendo, eu já tinha lido essa palavra um dia antes, na sexta-feira. Na sexta-feira à noite, o pastor me ligou no sábado de manhã, e na sexta-feira à noite já tinha lido essa palavra antes. Então tudo combinou para pregar hoje de manhã. E por que eu estou falando tanto de igreja, de culto, de lugar que abençoa? Porque esse texto aqui vai falar sobre a igreja, sobre a importância de congregar, sobre a importância de estar na casa de Deus, sobre a importância de estar nos caminhos do Senhor, amém?
Então, vamos rapidamente, porque eu falei que eu não vim aqui para encher linguiça e nem para fadigar ninguém, porque eu sei que culto de manhã, às vezes dá aquele sono, ficar sentado ouvindo alguém pregar, e se ficar demorando muito, eu sei que às vezes dá aquela cochilada, né? Então, eu quero ser rápido, direto e objetivo. Vamos lá. Versículo 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Aqui, meus irmãos, nós podemos ver nesse salmo que existe um desejo de estar na casa de Deus, um desejo de buscar a Deus, um desejo de estar junto com Deus. Amém? Um desejo de falar, Senhor, eu quero buscar a Tua presença, tenho sede da Tua presença. Sabe quando dá aquela ansiedade, mas não é ansiedade por preocupação, mas ansiedade por coisa boa? Por exemplo, mas você vai viajar amanhã, e você vai para um lugar que você não vai há muito tempo, você vai ver a sua família em um outro estado, em uma outra cidade. Antes de chegar a sua viagem, dá aquela ansiedade de alegria, fala, opa, vou ver todo mundo amanhã, vou chegar lá, vou comer aquela comida gostosa, vou dar um abraço, vou conversar. Não dá aquela ansiedade? Você vai comprar uma coisa nova, você vai comprar um móvel novo. Você vai lá na casa do Bahia, você trabalhou o mês todo e vai comprar um celular novo, vai comprar um sofá novo, vai comprar um fogão novo. Dá aquela ansiedade de chegar logo, não, quero chegar, quero comprar, quero colocar logo aqui em casa. Aquela ansiedade de coisa boa. Irmãos, aqui o salmista está retratando exatamente isso, mas no sentido de buscar a Deus como amáveis. E veja que ele trata a igreja, o altar, a presença de Deus, a comunhão com os irmãos, como algo amável. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quer dizer, Senhor, eu amo estar na tua igreja, eu amo estar buscando o Senhor, eu amo servir o Senhor, eu amo dizer que eu sou crente em Jesus, que eu sirvo a Jesus, que eu sou uma pessoa evangélica mesmo, que aceitei Jesus, que me batizei nas águas, que recebi o Espírito Santo. Eu amo estar na tua presença. Ele já começa o salmo aqui expressando que ele ama demais estar na presença de Deus. E ele diz até, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo, quer dizer, o meu corpo também exulta, a minha alma, eu estou ansioso, Deus, eu quero buscar mais do Senhor. Versículo 3, o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, onde acolhem os seus filhotes, e eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Ele faz aqui uma comparação com os pássaros, dizendo, cada pássaro encontrou a sua casa, o pardal encontrou a casa, andorinho no seu ninho. Já observou os pássaros, cada um vai lá e encontra um lugar para ficar. Às vezes lá em casa, agora não, mas antigamente, não sei porque as pombinhas sumiram lá de casa, mas antigamente tinha umas pombinhas que elas faziam um ninho lá num pé de limão que tinha lá em casa. Eu não sei o que aconteceu, acho que ela deve estar de férias, né? Acho que o coronavírus deve ter expulsado da cidade. Porque antigamente elas faziam os ninhos lá em cima e eu ficava olhando aí, minha mãe, a gente pegava lá, tirava umas fotos, às vezes até postava as fotos lá. Tinha vezes que elas faziam o ninho, colocavam os ovos, jogavam os ovos, os filhotes ficavam soltos lá no quintal andando, ninguém mexia. Tinha até que ficar de olho no Frederico, senão ele ia lá e comia as pombinhas, os passarinhos. Então tinha que ficar de olho nele. A gente ficava observando aquilo, vendo, nossa, que coisa linda. Às vezes eu fico lá em casa observando, a gente coloca um balde, e vou até te dar essa dica, eu já falei isso aqui uma vez até na internet, os irmãos sabem disso, às vezes tanto no Face como no WhatsApp e no status, às vezes não joga assim, não tem um hábito de jogar comida fora. Se você pegar, por exemplo, sobrou um pouquinho de comida no seu prato, você pode pegar aquela comida e colocar na calçada, vai passar um cachorro ali e vai se alimentar. Ou se você tem um quintal também, por exemplo, sobrou um pouquinho de arroz, vai jogar o arroz fora? Não. Pega o arroz e joga lá no quintal, que os passarinhos vão comer tudo, você vai ver. Isso aí é normal, a gente faz muito disso lá em casa. E às vezes eu fico observando, a gente colocou um balde lá de água, os passarinhos vêm tomar banho. Às vezes eu fico observando de cima da minha janela, vendo lá os bem que canta tão bonito, e fica lá tomando banho e tal. Porque a gente acha beleza em observar os pássaros. E aqui o salmista, ele vai fazer essa comparação, dizendo assim como o pássaro encontra um lugar que ele vai se sentir bem, Senhor, na tua presença eu também encontrei esse mesmo lugar. Se um pássaro, ele gosta de estar em um lugar onde ele se sinta bem, Senhor, na tua presença eu também me sinto bem. Você se sente bem de estar aqui na manhã de hoje?
Você se sente bem de estar aqui nesse culto? Você vem aqui por obrigação, você vem aqui porque, vou lá porque senão se o pastor não me ver, vai achar ruim comigo. Não, você vem aqui porque você queria louvar, você queria ouvir a palavra, você queria receber a Deus, você queria orar. Aqui é um lugar para você orar, aqui é um lugar para você apresentar a sua família em oração, aqui é um lugar onde você vai clamar a Deus, Deus vai te ouvir, amém? Por quê? Porque aqui é um lugar especial, um lugar bom, um lugar maravilhoso. Versículo de número 4, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetualmente. Essa palavra perpetualmente ou eternamente quer dizer uma coisa que nunca vai acabar. Quando a Bíblia usa a expressão bem-aventurado, quer dizer muito feliz, muito alegre. Então quando ele diz bem-aventurados que habitam na tua casa, quer dizer alegres são os que estão na igreja. Já observou a pessoa que se afasta nos caminhos do Senhor? A pessoa pode até sorrir, a pessoa pode se alegrar, mas dentro dela, no fundo, ela sabe que ela não é aquela mesma pessoa que foi um dia na presença do Senhor. Quando você for orar, apresente a Deus todo aquele que se afastou da igreja, para que o Senhor traga de volta, para que o Espírito Santo toque naquela vida, para voltar à presença do Senhor. Porque, meu irmão, se afastar da igreja é uma coisa muito triste. Eu, graças a Deus, desde que aceitei Jesus, eu nunca me afastei da igreja, nunca me afastei dos caminhos do Senhor, nunca. Já passei por muitas lutas da vida, por muitas dificuldades, mas não me afastei. E quando eu vejo uma pessoa que se afasta, eu não julgo, eu não jogo pedradas, eu não condeno, não faço nada disso. A única coisa que eu faço como cristão, como servo de Deus, é orar. E eu também não mudo meu comportamento com aquela pessoa, não. Se encontrar aquela pessoa na rua, trato do mesmo jeito, converso do mesmo jeito, trato com o mesmo carinho, com o mesmo amor. Não vou virar cara. Aquela pessoa saiu da igreja, não vou mais falar com ela. Aquela pessoa não merece nem a minha amizade. Não, isso aí não é cristianismo, não. Isso aí não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia não tem nada a ver com isso. Se Deus é um Deus de amor, os seus filhos, as suas filhas também têm que ser filhos e filhas de amor. E quem ama, meu irmão, trata bem, quem ama, cuida. É só você ler lá 1 Coríntios capítulo 3, vai ler uma grande lista que Paulo vai dizer sobre amor. Sobre amor. E quem ama, meu irmão, trata bem, cuida bem. Então, se você encontrar com uma pessoa que está afastada da igreja, não vira a cara para aquela pessoa, vou fingir que não estou vendo, vou fingir que não conheço. Não. E aí, meu irmão, como é que você está? Tudo bem? Se um dia você quiser, volta lá para a igreja fazer uma visita. Ou então, se você quiser, vá em outra igreja, mas busca Deus, trata bem a pessoa. Não seja um antipático, uma pessoa grosseira, que isso aí é uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, amém? E aqui ele vai dizer o que? Bem-aventurados que habitam na tua casa e louvam-te perpetuamente. Por que perpetuamente? Eu falei aqui que perpetuamente quer dizer eternamente. Ou seja, nós estamos colocando aqui hoje, hoje é dia 17, né? 17 ou 18? 18, né? 17 foi ontem. 18 de julho de 2021. Daqui a 200 anos, ninguém vai estar mais aqui. Daqui já vai ser outra geração, se Jesus não tiver voltado. Mas daqui a 200 anos, se Jesus já tiver voltado, onde é que nós vamos estar? Se nós permanecermos fiéis até o fim, é claro. Vamos estar com o Senhor na eternidade, lá no céu. Vamos estar vivendo com Ele na eternidade. Então, hoje nós estamos aqui. Mas no futuro, no dia que nós partimos para Deus, nós vamos estar eternamente buscando ao Senhor também. Lá nós vamos estar adorando, lá nós vamos estar glorificando, lá nós vamos estar com todos aqueles que um dia nós tivemos aqui na terra que também serviram ao Senhor. Irmãos, você não sabe a alegria que nos dá de pensar nessas coisas, a alegria que me dá de pensar nessas coisas. De poder um dia chegar lá no céu e rever as pessoas. Eu sei que muitos talvez não tenham alegria nisso, não imaginam isso, entendeu? Mas as pessoas que são espirituais entendem essas coisas. Sabem que a vida não se resume só nisso. A vida não se resume só em viver, trabalhar, comer, dormir, amar, ser feliz. Não, a vida é muito mais do que isso. A vida é uma coisa eterna. É uma coisa eterna. Você está buscando aqui hoje... Você está salvo aqui hoje para que no futuro essa salvação continue assim desenvolvendo na sua vida. Se eu falei um exemplo de 200 anos, vamos imaginar daqui a 150 anos, vamos diminuir mais. Eu não vou menos não, porque hoje em dia tem pessoas que vivem até 110, 115 anos. Mas vamos colocar então 120 anos, porque eu não acredito que ninguém aqui vai ver mais que 120. Tá bom, vamos colocar 140 anos. É o máximo que eu posso diminuir. Assim, vamos imaginar que alguém vive aqui até 140 anos. Quando chegar a 141, vai estar com Deus. E lá vai começar a vida de verdade.
Se aqui existem lugares lindos, maravilhosos, lugares que nos deixam felizes, imagina na eternidade, onde vai ter o rio da vida, onde vai ter os anjos, onde vai ter Abraão, Isaac e Jacó, vai ter os profetas da Bíblia, vai estar Jesus pessoalmente lá. Imagina um lugar como esse, é um lugar indescritível, é um lugar eterno. Versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força, como eu falei, homem, mulher, jovem. Vamos colocar pessoa então, né? Bem-aventurada a pessoa cuja força está em ti, cujo coração se encontram em caminhos aplanados. A palavra aqui aplanado quer dizer caminhos retos, que estão na retidão da tua palavra. Bem-aventurado quer dizer muito feliz é a pessoa que a força dela está em Deus. Aquele dia que as lutas aparecem, que os problemas aparecem, você fala, eu não tenho forças, eu não consigo me levantar. Mas aí você vem para um culto, ou na sua casa você ora a Deus, você começa a ouvir um louvor, começa a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, e de repente vem aquela força divina sobre você, e você se levanta novamente. É dessa força que a Bíblia está falando. A força que vem de Deus, a força que vem do Senhor. É isso que nos fortalece para vencer cada luta de cada dia. Versículo 6. O qual passando pelo vale árido, na sua tradução está igual passando pelo vale de Baca. Então vou ler como está aqui. O qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Aí na sua Bíblia está vale de Baca, aqui está vale árido. Então, como eu estou com uma Bíblia de estudo, eu vou ler aqui a nota de rodapé. Aqui embaixo a explicação dessa Bíblia que eu estou usando. Eu estou usando a Bíblia de Estudo Almeida. E aqui na Bíblia de Estudo está escrito assim, ó. Vale árido. Literalmente, Vale dos Bálsamos. Árvore nativa das regiões áridas da Palestina. Identificada como amoreira. Amoreira é o que dá? Amora. Amoreira. Aí tem até uma referência aqui, 2 Samuel 5:23, mas eu não vou ler, estou apenas lendo aqui a nota de rodapé. Alguns manuscritos, foi bom, hein? Alguns manuscritos hebraicos e versões antigas, por causa da semelhança da pronúncia em hebraico, trazem vale de lágrimas. Provavelmente um lugar nas proximidades de Jerusalém, por onde se passavam os peregrinos. Eu ainda, estudando a Bíblia, como eu falei para os irmãos, antes de vir aqui para a igreja, lendo várias versões, eu cheguei a ler algumas versões que usam a expressão vale de lágrimas. Eu não lembro agora qual versão da Bíblia está, não sei se alguém aqui está escrito aqui vale das lágrimas, acredito que não. Mas em uma das traduções que eu li, está escrito vale das lágrimas. Então, esse lugar aqui tinha esse nome. Era um lugar onde existiam árvores, como eu acabei de ler aqui na nota de rodapé, que também produzia amoras. Então era um lugar bem florido, mas era um lugar que um dos nomes era Vale de Lágrimas. Ou aqui na minha tradução está escrito Vale Árido, lugar seco. Ou seja, era um lugar que tinha natureza, mas não tinha vida. Não sei se você está entendendo. Às vezes nós estamos em lugares que tem pessoas, que tem coisas que nós queremos, mas não nos trazem alegria. Já viu aquela expressão de que o dinheiro não traz felicidade? Embora eu acho que essa frase é totalmente mentirosa, porque a pessoa que falar que não é feliz com o dinheiro, ela está mentindo. O dinheiro traz felicidade sim, não vai se enganar com isso não. O que a Bíblia vai dizer é o amor ao dinheiro, a pessoa que é gananciosa, a pessoa que faz tudo por dinheiro, mente, trapaça, até mata, engana, trai, aí está errado. Mas dizer que o dinheiro não traz felicidade é a maior hipocrisia do mundo. A maior hipocrisia do mundo. Não, o dinheiro não traz felicidade. É igual que uma pessoa postando ontem no Facebook. Se o dinheiro não traz felicidade, posto na minha conta que na minha vida vai me fazer feliz. Claro que o dinheiro traz felicidade. Mas isso não quer dizer que é uma alegria total e completa. Existem muitas pessoas que têm tudo na casa. Pessoas que podem comer do bom e do melhor. Pessoas que tem uma pessoa que ama e tudo, mas talvez falta alguma coisa na vida dele e na vida dela, que aquela pessoa pode ter tudo no mundo. Você não assiste televisão, você vê direto na televisão, nesses lugares que falam dessas pessoas, dessas celebridades famosas. Quem aqui já viu na televisão, por exemplo, pessoas famosas com depressão? Um monte de gente aqui já viu, passa direto na televisão. Pessoas que são ricas, e você pode pensar, mas uma pessoa rica com depressão, uma pessoa que tem dinheiro,
uma pessoa importante que está enfrentando um problema com drogas, uma pessoa importante que está passando por um problema. Por quê? Porque a pessoa, ela pode ter muito dinheiro, pode ter muitas posses, pode ter muito bem, mas talvez exista alguma coisa que vai faltar na vida dela. Ela pode estar num lugar que tem vida, mas não está tendo vida. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer nessa manhã. Às vezes você pode ter algumas coisas na sua vida, mas às vezes te falta o mais importante. E o que é mais importante? Ter a presença de Deus. Ter o Senhor na nossa vida. Você conhece pessoas, assim como eu conheço pessoas que são simples, que vão para a igreja, que talvez até vão em outras igrejas, ou até nessa mesma. Pessoas simples, pessoas que não têm dinheiro, pessoas que não têm condições financeiras. Eu mesmo já conheci pessoas, já visitei pessoas assim, em vários lugares, que moram em casas simples, que você vê que não tem móveis bonitos, mas se você conversa com aquela pessoa e começa a falar das coisas de Deus, você se diminui na frente daquela pessoa. Porque aquela pessoa, Deus completa tanto a vida daquela pessoa, que parece que aquela pessoa vive no céu, quando você conversa com aquela pessoa. Porque a vida dela tem tanto Deus, tem tanto Senhor, tem tanta presença do Espírito Santo, que ela pode não ter nada, materialmente falando, mas só o fato dela ter a Deus, para ela já é um motivo de viver alegre, de viver feliz, de ver completamente realizada. Por quê? Porque a realização do ser humano não está em posses. Ter posses errados? É claro que não, meu irmão. Acabei de dizer que dinheiro traz felicidade, sim. Eu até ouvi uma frase do dia que eu achei engraçada, também falando sobre isso, que dizia assim: dinheiro não traz felicidade, mas é melhor chorar dentro de uma Ferrari do que em cima de uma bicicleta. É a mais pura verdade. Mas, meu irmão, eu quero dizer para você que ter Deus, ter o Senhor, ter Jesus Cristo na sua vida, dizer eu sou salvo e o meu nome está escrito no livro da vida, meu irmão, isso é motivo de ter muita felicidade. Não é pouca, mas é muita felicidade. O mundo pode estar caindo na sua cabeça, as lutas podem ter se levantado, mas você fala: Deus, mesmo assim eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor é comigo, eu sei que o Senhor é na minha vida, eu sei que o Senhor está comigo, e a própria Bíblia diz isso. Onde a Bíblia diz isso? Você conhece de cor e salteado, eu não vou ler porque você conhece. Lá no Salmo 91 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido. O que quer dizer esse Salmo? Quer dizer que a pessoa que tem Deus, o mundo pode estar desmoronando, a vida pode estar ruim, mas na cabeça daquela pessoa, na vida daquela pessoa, na mente daquela pessoa, ela está completamente em paz. Por quê? Porque o outro salmo muito conhecido, o 121, diz: eleva os meus olhos para os montes, da onde virá o meu socorro vem do Senhor. Amém? A pessoa não olha para a terra, ela olha para cima, ela olha para o Senhor, ela olha para Deus. Diante das lutas e dificuldades da vida, não olhe para frente, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para baixo, não olhe para trás, não olhe para as pessoas, que isso vai decepcionar e vai te desanimar. Olhe para Deus, olhe para cima, olhe para a palavra. Quando as lutas estiverem difíceis, senta na sua casa, pega a Bíblia, começa a ler e fala: Senhor, fala comigo agora, eu estou passando por uma situação difícil, mas eu creio que o Senhor vai me dar uma resposta. E aí você vai ler, você vai estudar a Bíblia, e Deus vai falar com você em nome de Jesus. Por experiência própria, eu já passei por isso. E quem já passou por isso, de um dia está com uma dificuldade, algum problema, e após ouvir uma palavra, Deus falou com você e alegrou o seu coração. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso. Por quê? Porque a palavra tem poder, a palavra de Deus tem poder de transformar. Não é só trazer conhecimento, não. É transformar a vida da pessoa. Aleluia. Vamos lá, versículo 7. Vão indo de força em força. Então a pessoa ouviu a palavra, buscou a Deus. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Vão indo de força em força. Não está dizendo vão indo de fracasso em fracasso, de derrota em derrota, de miséria em miséria. Não, vão indo de força em força. Se encha, coloque na sua mente palavras positivas, negue palavras negativas. Negue palavras de derrota, seja na televisão, seja até mesmo em pregações. Eu estou ouvindo uma pregação
que eu escuto alguém falando, você vai sofrer, você vai passar por luta, você vai passar por necessidade, no meu coração eu falo, vai repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito. Nem pregação de palavra de derrota eu aceito, porque eu aprendi com a Bíblia que o meu Deus é um Deus de vitória. Ah, não, pastor, mas tem luta, no mundo tem aflições. Não, esse tipo de pregação pode ficar para você que eu não quero. Eu quero palavras que vão me incentivar, vão me colocar para cima e não me colocar para baixo. Porque às vezes tem pregações que nós vamos ouvir, porque às vezes nos colocar para cima nos coloca para baixo. Eu já ouvi isso várias vezes. Já passei às vezes por dificuldades. Vou para a igreja, eu vou ouvir uma palavra abençoada que vai alegrar meu coração. E chegar às vezes, você vai sofrer, você vai ter derrota, vai ter doença, vai ter luta. Fala aí, Deus, é melhor ficar em casa. Era melhor ficar em casa. Quer para ouvir uma palavra desse jeito? Não quero não. Se eu estou ouvindo um programa de rádio, se alguém tem uma palavra de Deus, irmão, eu mudo. Eu prefiro ouvir um louvor. Os irmãos sabem que eu gosto de samba, de pagode, gosto, pagode evangélico. Eu prefiro pegar o meu pendrive, que tem lá mais de 100 e tantos louvores de samba, gosto, eu prefiro colocar lá os meus rocks evangélicos lá. Eu prefiro pegar os meus CDs, prefiro fazer a minha playlist gospel e ouvir, do que ficar ouvindo uma palavra de derrota, irmão. Não escute isso não, meu irmão. Deus é um Deus da vida, um Deus da vitória. A palavra de Deus é a palavra que vai te levantar, vai te colocar de força em força, vai te colocar para cima e não para baixo. Amém? Versículo 8. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, versículo 9. E contempla o rosto do teu ungido. Aqui no versículo 8 e no versículo 9, aqui o salmista, que esse salmo não foi escrito por Davi, que foi escrito pelos filhos de Corá, não foi por Davi, que nem todos os salmos foram escritos por Davi. Nesse salmo aqui, aparece agora no versículo 8 e no versículo 9, um pedido. Qual o pedido? Senhor, escuta a minha oração. Será que você está pedindo a Deus ajuda? Será que você está buscando a ajuda do alto? Será que você está buscando a ajuda de Deus? Ou será que você só está buscando ajudas humanas? É necessário ajudas humanas? Vem numa boa hora. Pessoas que vão te ajudar, é ótimo. Seja ela da igreja ou não, qualquer um que quiser abençoar e ajudar você é bem-vindo, não é verdade? Mas, irmãos, a melhor ajuda sempre vai ser a de Deus. Sempre vai ser do Senhor. E sabe qual é o desejo dele, desse salmista aqui que está pedindo? Senhor, eu quero te pedir, escuta a minha oração. Sabe qual é a nossa fé na manhã de hoje? E a fé desse salmista? É que Deus sempre ouvia as suas orações. Deus não deixava de ouvi-lo. Sabia que Deus não deixa de ouvir as suas orações? Todas as suas orações são ouvidas pelo Senhor, são ouvidas por Deus, são ouvidas pelo Espírito Santo, são assistidas por Deus. Eu falei que ia pregar pouco e vou pregar pouco, mas eu tenho que ler a palavra, tenho que pregar a Bíblia. E eu lembrei de um texto que fala sobre isso, sobre o poder da oração, que até o que eu vou ler aqui daria até fazer uma outra pregação, mas eu vou ganhar tempo, amém? Então vamos ler bem rapidinho, Atos, capítulo de número 10. Já estou pregando há 33 minutos, se vocês tiverem paciência em me ouvir por mais uns minutinhos até eu concluir o salmo, amém? Fica bravo comigo não, tá? Daqui a pouco você vai chegar em casa, vai tomar aquele café, vai passar na padaria, comer aquela torrada, tomar aquele leite com Nescau, aquele café. Acho que todo mundo aqui já tomou café antes de vir pra cá, né? Sei lá. Atos capítulo 10. Eu vi um não aí, eu também não. Até porque de manhã eu não tenho fome nenhuma. Glória a Deus. 10 não, é o 16. Atos capítulo 16. Vamos ler o versículo 19. E depois nós vamos ler Apocalipse. Mas Apocalipse vem depois. Se eu falar agora, você vai ler antes de eu ler. Atos capítulo 16. Não, mas deixe marcado lá salvo que nós vamos voltar, tá? Atos capítulo 16,
Eu vou ler um versículo que todo mundo aqui conhece, nem precisava ler, mas como estamos lendo a Bíblia, é bom ler, né? Atos capítulo 16, versículo 19. A famosa prisão de Paulo e Silas. Atos capítulo 16, versículo 19, está escrito assim: vendo os seus senhores, como eu falei, estou na linguagem atualizada, então algumas palavras vão estar diferentes da sua Bíblia. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando a Paulo e Silas, o arrastaram para a praça à presença das autoridades, e levando aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois que lhe dessem alguns açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Esse, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere, ao interior, que lhe prendesse os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente, preste atenção agora, e de repente sobreveio um tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Você conhece a história, não vou contar a história não. Paulo e Silas estavam lá pregando a palavra, de repente foram presos, foram açoitados, começaram a louvar, a orar, a buscar a Deus. Meia-noite, veio um terremoto e as cadeias se soltaram. Mas tá bom, aonde entra aí o poder da oração nisso tudo? Vamos até Apocalipse agora. Capítulo, eu não lembro se é 8, deve ser 8. Isso, capítulo de número 8. Apocalipse capítulo 8. Eu estou falando agora do poder da sua oração. Você quando ora a Deus, amém? Estou falando da sua oração, oração que tem poder. Isso aí é fácil de achar, o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 8. Lembra que Paulo e Silas estavam orando, buscando a Deus, de repente veio o terremoto e eles foram livres da prisão. Capítulo 8, versículo 1. Aqui está falando do céu. Apocalipse capítulo 8, versículo 1 diz assim: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, o Cordeiro é Jesus, houve silêncio no céu por quase meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acham diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações de todos os santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Só até aqui. Esse texto está falando do céu. No céu existe um lugar onde as nossas orações ficam armazenadas. Assim como os nossos celulares têm o cartão de memória onde fica armazenado tudo, o pendrive armazena tudo, a HD de computador armazena tudo, existe um lugar lá na eternidade que as nossas orações elas ficam. E aqui a Bíblia está dizendo que houve um momento, não vou entrar na questão aqui da explicação do texto todo, até porque esse texto aqui é escatológico, fala do futuro, mas eu vou dizer do fato aqui relatado, que neste lugar aqui, onde estava a presença de Deus, conforme diz o versículo de número 4, usa a expressão fumaça de incenso. Ou seja, todo mundo aqui sabe que quando você ora, é como se a sua oração fosse um perfume que fosse subindo a Deus.
Sabe aquele perfume quando você passa, igual eu passei de manhã de vir para cá, se alguém de Roberto, eu estou perfumado aqui. Sabe quando você passa um perfume assim que tem aquele cheiro, que traz aquele frescor, aquela coisa que, nossa, que cheiro bom, que coisa agradável? Assim é a nossa oração para com Deus. Quando nós oramos ao Senhor, a nossa oração começa a subir e a subir. E o texto aqui está dizendo que essa oração, ela fica diante do altar. E quando ela chega diante do altar, o texto que nós vemos aqui, eu não vou explicar por completo, isso aqui, como eu falei, isso aqui é uma outra pregação, mas eu estou sendo resumido aqui nesse texto, diz que quando essa oração é colocada diante de Deus, existe a manifestação de Deus. Quais são as manifestações de Deus? Final do versículo 5. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Ou seja, quando existe um anjo que coloca o fogo do altar, a presença de Deus, junto com a oração que você leva até Deus, diz a Bíblia que nessa oração, nesse incenso que está lá no céu, acontece uma manifestação em terremoto. Não estou entendendo ainda. Você vai entender agora. Quando Paulo e Silas começaram a orar, começaram a clamar, começaram a falar: Senhor, estamos aqui ensanguentados, estamos aqui humilhados, o meu sangue está escorrendo, o meu corpo está doendo, mas mesmo assim eu não canso de te adorar, não canso de dizer que o Senhor é Deus, não canso de dizer que o Senhor é maravilhoso. Eles começaram a buscar a Deus no meio da dificuldade, no meio da luta, e aquela oração foi se transformando em incenso, e começou a subir, o anjo começou a levar a oração, colocou diante de Deus, e quando colocou aquele clamor na sinceridade que Paulo e Silas fizeram, diz a Bíblia Sagrada que houve um terremoto. O que é o terremoto? A resposta de Deus. Então, quando aquela oração chega até Deus, Deus não pega aquela oração e fala: a oração lá do João, a oração do André, a oração do pastor, a oração do obreiro, a oração do membro, essa oração aqui não é importante, aquela ali é. Não. Toda oração feita ao Senhor fica lá com Deus registrada. E aquela oração não fica no esquecimento. Ela é colocada diante de Deus, e Deus dá ordem ao anjo para colocar fogo naquela oração, colocar a presença, mais poder naquela oração. E isso acontece o que? Acontece em manifestação de Deus. É quando você está doente, você ora a Deus e Deus cura. É quando você está passando por algum problema e você busca a Deus e Deus te dá a resposta. O que é isso? É o terremoto, é o mover, é o poder de Deus na oração que você faz ao Senhor. Aleluia. Foi o que houve com Paulo e Silas. No meio da dor, buscaram a Deus e houve um terremoto, houve a manifestação. Ore a Deus até que Deus se manifeste na sua vida. Ore a Deus. Mas eu estou orando, não está acontecendo nada. Ore mais, continue buscando mais, continue perseverando mais, porque é na sua perseverança que Deus vai se manifestar na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos voltar lá no Salmo para concluir. Agora nós vamos ao versículo de número 9. Versículo 9 diz assim: Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Aqui ele está falando: Senhor, escuta a minha oração e veja o meu rosto, veja a minha face, veja as minhas lágrimas. Tanto é que, estudando a Bíblia, como eu falei para os irmãos antes de vir, eu não cheguei aqui para pregar de qualquer jeito, eu estava no sábado. Eu estudei a Bíblia antes de vir para cá. E eu lendo esse texto, principalmente esse versículo e outros versículos desse salmo, em várias traduções diferentes, eu encontrei uma tradução interessante. Aqui ele vai dizer: Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Em outras traduções vai estar escrito rei. Não sei se alguma tradução aqui está escrito assim, rei, acho que não, né? Vai estar escrito rei. E em algumas traduções vão estar levando até para o lado de autoridade. Aí, embaixo desse versículo, tinha uma outra referência. Estava escrito Salmo 2:2. O que está escrito em Salmo 2:2? Se você não sabe, nós vamos ler. Salmo, não pode ficar aí, não precisa mudar não. Deixa que eu leio para você. Deixa que eu abro aqui e eu leio para você entender o complemento desse versículo. Salmos... Não é 2:2, é 1:2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Ele será como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhas não murcham, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Então esse texto aqui fala da pessoa que busca a Deus, que quando busca o Senhor, ela será bem sucedida. Agora vamos até o capítulo 2. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Versículo 2, Salmo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Ou seja, Salmo capítulo 2, versículo 2, assim como Salmo 1, 2, Salmo 1 fala da pessoa que serve a Deus. O Salmo 2 vai dizer da pessoa que serve a Deus, mas vai levar também para o lado de autoridade. É como se esse salmo aqui estivesse falando das autoridades, daqueles que estão em poder. O texto está dizendo aqui claramente: os reis da terra se levantam contra os príncipes, conspiram contra o Senhor. Então, se você é uma das pessoas que gosta de postar na internet versículo, algum versículo para colocar no status, esse aqui é um versículo muito bonito. Porque aqui nesse salmo, na versão que estou lendo, está dizendo sobre o rosto do ungido, nós, servos de Deus. Em outras traduções, vai levar para o lado de quem está na autoridade. Então, quando você for orar a Deus, se você for clamar a Deus, você também deve orar pelas autoridades, como a Bíblia diz lá em Timóteo. Presidente, governadores, prefeitos. Às vezes não é só meter o pau nos políticos, como eu faço, você também faz, eu tenho certeza. Não é só isso, mas é também orar pela vida dele também. É também clamar a Deus, é também falar com o Senhor. É também colocar a vida em oração de cada um que está no poder. Amém? Então isso aqui está levando para o lado das autoridades. Eu posso falar também dos policiais, eu posso falar dos bombeiros, eu posso falar dos médicos, que também são autoridades. Eu posso falar dos professores, você que é mãe, você que é pai, que tem um seu filho na escola. Você já orou pelo professor dele? Já orou por quem cuida do seu filho? Você deve orar pelas autoridades em geral. Amém? Mas vamos lá, voltar no Salmo. Versículo 10. Pois um dia nos teus atos, aqui a hora vai voltar a falar de novo da igreja. Pois um dia nos teus átrios, atos quer dizer a igreja, quer dizer a presença de Deus. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Aqui vai dizer: Senhor, eu prefiro ir para um culto, buscar a Deus, do que muitas das vezes ir para alguma festa, do que muitas das vezes ir para algum lugar que não vai te agradar. Ah, então é errado ir em festa de aniversário? É claro que não, todo mundo aqui gosta de festa de aniversário. Ah, é errado ir numa festa de casamento? É claro que não estou pregando nada, não estou pregando contra isso não. Eu estou dizendo que tem lugares que são bons para ir, mas o melhor lugar para se ir e se estar é na igreja. Nunca troque igreja por uma festa. Nunca troque igreja por como diz a gíria, né, por um rolê no shopping. Não. Você pode passear no shopping? Claro que pode, sem pecado nenhum. Você pode passear? Pode. Ah, eu vou ali assistir um jogo de futebol dos amigos ali. Você pode? Claro que pode. Mas que isso não venha substituir o culto. Que isso não venha substituir a Deus. Ah, eu posso então viajar, ir lá curtir a praia? Claro que pode, tudo isso é de Deus. Aí eu tenho umas pessoas que não vai também e falam: não, que lá é lugar de pecado. Mas foi Deus que fez a praia, foi Deus que fez a natureza. Não existe um lugar nesse mundo que não foi Deus que não fez. Todos os lugares foi Deus que fez, amém? O que existe são pessoas que estragam os lugares, mas não quer dizer que foi Deus que não fez. Deus que fez. A praia é um lugar que Deus fez, vê a natureza, aquela coisa toda. Estou dizendo que os seus olhos não veem, mas estou dizendo da praia em geral, amém? Mas é um lugar que Deus fez, não tem pecado nenhum isso. Você pode passear, você pode viajar, você pode ir no shopping, você pode ir aonde você quiser, não há erro nisso. Mas nunca se esqueça que o melhor, eu já falei isso várias vezes, em vários pregadores, vou falar isso agora aqui, já falei aqui, mas vou falar de novo. O melhor lugar do mundo é a igreja do Senhor. Seja uma igreja grande, seja uma igreja pequena, seja uma sede com 1000 pessoas, seja um lugar com 10 pessoas, seja um lugar que você está pregando, eu vou falar de mim, pregador, seja eu estar pregando para 50 pessoas, para 200 pessoas, para uma pessoa, não importa, é a igreja, ali o nome de Jesus é invocado, ali estão falando de Deus, então é um lugar maravilhoso para se estar. Amém? Isso serve para você. Quer ver se você vai em algum culto, ou talvez aqui, eu não sei, você vai em algum culto que tem poucas pessoas, né, pastor? E a pessoa pensa assim: ah, o culto hoje não foi bom não, o culto hoje estava tão vazio, tão fraco. Por quê?
3 pessoas buscando lá e estavam desanimados. É que você olhou para as pessoas, você não olhou para Jesus. Quando você olha para Jesus, meu irmão, quando você olha para Jesus, você não olha para ninguém, você olha para a Bíblia. Você já vem, sabe aquela oração que você dobra o joelho antes de começar o culto? Que até eu não fiz hoje, mas que eu cheguei atrasado. Mas sabe aquela oração que você dobra o joelho quando você chega na igreja e faz? Quando você fizer aquela oração, eu vou te dar uma dica. Coloque mais, acrescenta algo mais naquela oração. Fala, Deus, quando você dobrar o joelho na hora de chegar na igreja, fala, Deus, fala comigo no culto de hoje. Deus, quando for pregada a palavra, Deus, fala no meu coração, preciso de uma resposta. Deus, eu estou feliz de estar aqui no culto hoje. Amém? Quando você for orar, peça para Deus falar com você no culto, na pregação, na palavra, no louvor. Amém? Porque o melhor lugar para se estar é no culto. Não importa a quantidade de pessoas, não importa o culto, não importa o momento. O mundo agora está vivendo a pior fase da sua história, ou não é? A pandemia veio aí para deixar o mundo de cabeça para baixo, não é verdade? E onde nós estamos hoje, nesta manhã? Na igreja, em um culto, falando de Jesus, orando a Jesus, pedindo, Jesus, abençoe essa cidade, abençoe a minha família, abençoe a minha vida. O mundo está, essa hora, preocupado, desesperado, e que Deus trabalhe no coração de todos os habitantes da terra, que a vacina chega logo, que a pandemia vá para o inferno, para onde nunca deveria ter saído. Mas estamos entendendo uma coisa, meus irmãos, estamos na presença de Deus nesta manhã de hoje. Estamos começando o dia juntos com Jesus, aleluia. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Versículo 11. Porque o Senhor Deus é só o escudo. Só com esse versículo aqui eu tenho uma pregação para fazer, mas eu não vou fazer. Porque só aqui eu conseguiria pregar mais 40 minutos ainda, só nesse versículo. Mas não vou fazer isso não, tá? Então só vou ler. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Na sua Bíblia talvez dará graça e glória, mas é a mesma coisa. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Na sua Bíblia talvez está, não negará nenhum bem aos que andam retamente. O que quer dizer isso? Quando você busca Deus, Deus não vai te negar nada. Deus não vai te negar a cura. Deus não vai te negar a libertação. Deus não vai te negar a bênção. Deus não vai ver você no culto hoje, vai assim virar as costas para você, não. Ele vai estar com as mãos estendidas dizendo: o que você quer que eu te dê? O que você precisa? Eu estou aqui para lhe dar o melhor, aleluia. Deus não vai negar nada, então ore determinando, ore buscando, ore clamando. Por mais impossível que seja, ore, porque Deus está aqui para lhe dar a vitória. Aleluia. Glória a Deus, Ele está aqui para te dar, Ele está aqui para te conceder. Glória a Deus. Finalizando. Embora estou pegando quase 1 hora, me perdoe, tá? Versículo 12. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Feliz é o homem que em ti confia. Feliz é a mulher que em ti confia. Feliz é o jovem que em ti confia. Feliz é a pessoa que em ti confia. A pessoa que confia em Deus, ela é uma pessoa feliz. Ela é uma pessoa alegre. Ela é uma pessoa realizada. Como eu falei, pode não ter carro e andar a pé. Pode não ter uma roupa bonita. Pode não ter bens. Pode não ter aquilo que ela queria. Talvez a pessoa fique na cabeça imaginando: Deus, eu queria ter tanto tal coisa e não tem. Mas aquela pessoa tem Deus, então só o que ela tem de Deus na vida dela já realiza ela por completo. Aqui ele está dizendo: Senhor, feliz é o homem que confia em Ti. A pessoa que confia em Deus, meus irmãos, é uma pessoa abençoada. A minha palavra não seria outra senão essa: confia em Deus de todo o seu coração. Confia em Deus, confia no Senhor. Se você for assistir jornal na situação da mídia, não tem solução nenhuma, é só esperar a morte e a desgraça acontecer. É conforme nós vemos muitas das vezes o mundo no seu sensacionalismo, não é verdade? Mas quando olhamos para a Bíblia, é igual aquela foto, que circula no Face, que até eu já postei no meu Face também. Aquela foto que tem uma pessoa olhando para a televisão, talvez você já viu isso, né? E dizendo assim: estamos perdidos. E aí tem do lado outra pessoa olhando para a Bíblia e dizendo: estamos salvos. Alguém já viu isso aqui na internet? Eu já vi, já. Então, quando você olha para o mundo, você está perdido. Não tem solução, não tem escape, não tem segurança, não tem nada. Mas quando você olha para a Bíblia, para a palavra de Deus,
você está seguro nas mãos do Senhor. Amém? Então descansa no Senhor. Essa é a palavra para a tua vida hoje. Confia no Senhor, que a vitória, ela não apenas está vindo, ela não apenas virá, mas ela já está vindo agora para a tua vida em nome de Jesus. Deus está enviando vitória para você hoje e agora, porque você veio para buscar a Deus, então Deus já está manifestando a vitória na tua vida para te dar bênçãos por completo. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor com alegria em nome do Senhor Jesus, para a glória.